me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te. Rendo seu coração a Ele. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Deixa o vento do Espírito pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo. A única coisa que nós precisamos é do vento do Espírito. Quando o Espírito vem, tudo se transforma em nossas vidas. Quando o vento do Espírito vem sobre nós, tudo se transforma. Vamos clamar por este vento. Vamos clamar por esse vento, que venha o vento do Espírito sobre nós nesta manhã. Vento de poder, sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Sim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder, sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Toca-nos nesta manhã, Espírito. Toca-nos nesta manhã. Toca-nos nesta manhã, Espírito. Queremos ser envolvidos por Ti. Toca-nos. Toca-nos. Nos rendemos diante da Tua presença, Senhor. Nos rendemos diante de Ti, diante da Tua glória. Toca-nos. Toca-nos. Toca-nos, Espírito Santo. Que haja cura, que haja renovo, que haja libertação neste lugar, que haja quebrantamento, que haja restauração, que casamentos sejam restaurados nesta manhã, que famílias sejam libertas nesta manhã. Toca-nos. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra
pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Canta la batere, canta la basso. Sopra Espírito, la batere, que la bassore, da la ela bater mais de ti, Espírito, ela baixore que ela baixore que ela bater, ela baixore, ela baixore. Ative o dom que há em você. Ative o dom que há em você. Somos uma igreja profética. Fomos ativados no profético. Porém, muitos profetas estão dormindo. Muitos profetas entraram na caverna. Muitos profetas deixaram de profetizar. E hoje o Espírito Santo quer ativar os profetas novamente. O dom profético, a unção profética, a liberdade do profeta. Ative o dom que há em você. Essa é a palavra do Espírito Santo para você nesta manhã. Essa é a palavra do Espírito Santo em você, para você. Vamos viver dias de grandes avivamentos nessa terra. Mas para isso os profetas, eles precisam ser reativados. Eles precisam sair das cavernas. E eles precisam falar aquilo que o Espírito manda falar. Ela batere, ela bassore, ela sere, ela bassore, ela sere, ela batere, ela bassore, ela sere, ela bassore, ela batere, ela vento de poder sopra neste lugar. Sopra neste lugar. Vento de poder sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural.
faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver. Faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Sim, faz teu querer em mim. Nós nos rendemos na tua presença nesta manhã. Amado, querido Espírito, faz teu querer neste lugar. Faz teu querer neste lugar. Faz teu querer em mim. Faz teu querer na tua igreja. Sopra. Vem com teu vento nesta manhã. Toca-nos. Sopra, Espírito. Toca-nos, Espírito. Queremos ser envolvidos pela tua presença. Queremos ser tomados pela tua glória. Envolve-me. Toca-nos. Leva-nos nesta manhã a um novo nível. Ativa em nós o dom que há em nós. Que essa manhã seja uma manhã de libertação, de cura, de direcionamento, de alinhamento, de consertos, de arrependimento, de mudança. Toca-nos, Espírito. Sopra na nossa casa. Sopra nos nossos filhos. Sopra nos casais. Sopra nos casamentos. Sopra nos relacionamentos. Sopra, Espírito. Sopra. A única coisa que precisamos nessa manhã, Sopra, Espírito. é que o teu vento venha sobre nós. Sopra, Espírito, sopra. Toca-nos. 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 Toca-nos nesta manhã. Toca-nos. No nome de Jesus. Põe a mão no teu coração e diga: Espírito, eu estou pronto. Sopra em mim. Sopra em mim. Aplauda bem forte o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Dê um abraço no teu irmão. Fala que o Espírito Santo possa soprar na sua vida nesta manhã. Glória a Deus. Shalom, queridos. Bom dia. Diga shalom. Diga mais forte: shalom. Que a graça, que as misericórdias e que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém? Pode se assentar. A apóstola vai vir aqui. Glória a Deus, queridos, que manhã gostosa, que presença maravilhosa do Espírito Santo. Agora pela manhã, o apóstolo domingo passado, deixa eu me refazer, né? Que ele me chamou de surpresa ali, eu não achei que era agora, e aí não estava pronta ainda. Vamos lá. Domingo passado, o apóstolo deu uma palavra. E ele disse que era para as pessoas terem 3 ações essa semana, né? Uma delas é consertar relacionamentos quebrados. A outra era perdoar e pedir perdão. E a terceira ação era agradecer pessoas que fizeram algo por você. E várias pessoas me mandando áudios, querendo dar testemunhos. Mas hoje eu separei 3 pessoas agora de manhã que vão dar testemunho. Eu queria pedir que viesse aqui à frente, por favor, a Maria Raquel, a pastora Eunice e o Adilan. Estão aí os 3? Vamos lá?
eles vão dar testemunho sobre esses 3 pontos de ação que o apóstolo pediu para que nós fizéssemos, né? Durante a semana. Várias pessoas me mandaram, à noite tem várias também, sinal que estão praticando a palavra de Deus, né? Vem aqui, pastor Eunice. Vamos começar por quem, hein? Pastor Eunice. Graça e paz, igreja. Aquela palavra mexeu muito no meu coração. E eu já fiz atitudes, né, que o apóstolo tinha falado. Eu falei, gente, eu preciso ter as 3 ações. Eu fiz as 3 ações, mas eu quero passar 2 que marcou no meu coração. A primeira é que a gente estava com um problema com o meu neto mais velho, que tinha afastado da família. Desde o ano passado, ele arrumou uma pessoa, foi morar fora assim, de casa, e cortou o relacionamento com toda a família. E a gente não conseguia conversar com ele. E a gente deixou quieto. E a gente falou, mas com o tempo isso vai passar. Mas através da palavra do apóstolo, e a gente então, eu falei, não, eu tenho que dar o primeiro passo. E eu passei uma mensagem para ele, falando algumas coisas. E a última palavra que eu falei para ele, eu falei, olha, eu te amo e eu estou com saudade. E aí, quando foi à tarde, ele passou o dia todo, de noite, ele mandou uma mensagem de volta, falando que a situação levou ele a tomar essa atitude, mas que ele também me amava, estava com saudade, que não tinha esquecido, nem de mim, nem da minha família, nem da família, e que a mulher que ele já estava falando para ele sobre isso aí. E falou, vó, nós vamos consertar. E eu fiquei emocionada. Fiquei emocionada, porque fazia muito tempo que a gente não tinha esse contato. Então eu creio que foi de Deus mesmo. E outra atitude também que eu tomei, é que eu sei que muitas vezes a gente recebe as coisas das pessoas, a gente agradece do coração, mas a gente não expressa. E aí, através dessa palavra, eu passei várias mensagens para várias pessoas, agradecendo. Aquele tempo tive resposta também. E foi muito gratificante, porque nós temos que expressar aquilo que nós recebemos. Então, meu coração está em paz. Amém? Glória a Deus. Obrigada, senhora. Quer descer? Peraí. Bom dia, paz. Bom dia, paz. A paz do Senhor. Aumenta o microfone dela, que a voz dela é bem baixinha. Eu tô com... Meu nome é Maria Raquel. E quando eu comecei a frequentar a igreja, eu sempre tive vergonha, né? E depressão. Eu sempre fui uma pessoa muito difícil, do gênero difícil. Desobedecia muito meu pai. E eu sempre contra ele. Frequentando aqui, eu fui tendo mais entendimento da palavra do Senhor. Senti a presença do Senhor aqui, do Senhor Jesus, né? E isso mudou, transformou a minha vida. Eu fui, no domingo passado, o apóstolo disse que era para a gente ter as ações. E eu cheguei na segunda-feira em casa, falei para o meu pai, pedi perdão. É difícil falar isso, mas eu estou tendo mais contato com ele, convivência, na obediência. E está sendo muito gratificante. E melhorou o relacionamento. E eu acho que é isso, que eu já estou tremendo aqui. Gente, essa menina aqui, ela chegou na igreja, alguns lembram dela, né? Ela chegou arrebentada, né, Raquel? Chegou na igreja arrebentada, com muita depressão, mal levantava os olhos para falar, para conversar. Uma depressão muito profunda, há anos, segundo ela. 15 anos, com uma depressão profunda, que ela mal levantava, ficava sempre assim, muito deprimida, muito na cama, remédios.
Olha o jeito que ela está agora. Não é uma bênção de Deus, né? Ela estar aqui. O fato da Raquel estar aqui é uma vitória. Eu vi como essa menina chegou, porque ela começou no meu PG. Ela mal levantava a cabeça e pedindo ajuda, que ela queria sair daquilo. E hoje eu vejo ela aqui no microfone. E ainda tendo uma ação com relação ao pai. E livre da depressão, se arrumando. Eu fico muito feliz. Aplaudo o Senhor mais uma vez pela vida dela. Bom dia, igreja. Graça e paz. Meu testemunho é com relação à prática da palavra. Que quando a Bíblia diz lá em Tiago 1:23, que aquele que ouve a palavra e não a executa, não a põe em prática, ele se torna semelhante a um homem que contempla o seu rosto natural em um espelho. E quando eu ouvi essa palavra em pedir perdão, ser grato, reconciliar, eu cheguei em casa, foi a primeira coisa que eu fui fazer. Eu fui pôr a palavra em prática. E tem uma pessoa que eu tenho uma consideração, eu devo muita coisa a essa pessoa. E há umas 3 semanas atrás a gente teve uma desavença. E eu não me importei com o que ele iria pensar. Mas o apóstolo falou uma coisa que me tocou muito. Quem tem a maturidade é quem tem que tomar a iniciativa. Então eu me senti no papel de ser a pessoa madura. Foi eu que pus uma barreira. Então eu decidi quebrar aquela barreira por causa da palavra. Então eu mandei uma mensagem para ele. Eu pedi perdão para ele por tudo que houve. E que eu sou muito grato a ele. Deus está aqui hoje em Barretos, enfim, com a minha família. Eu devo muito a essa pessoa. Então eu pedi perdão. Logo em seguida ele também já me mandou mensagem. Nós conversamos. Ele também me pediu perdão pela forma como falou comigo. E a nossa amizade ela foi restaurada, né? E logo depois, 1 dia depois, 2 dias depois, eu não me recordo de cabeça, um moço disse assim para mim: o que eu faço para ter a palavra dentro de mim? O que eu faço para praticar a palavra? Eu disse assim: você tem que confessar Jesus, você tem que falar, confessar diante dos homens, e o Pai também vai te confessar diante, o Jesus também vai te confessar diante do Pai. E ele disse: eu quero fazer isso. Então reuniu eu, a minha esposa e mais um amigo nosso lá, e nós oramos ali. Ele colocou a mão no coração, e hoje ele está aqui conosco, ele, a mulher dele. Que lindo, gente. Uma ação que ele teve, logo em seguida, Deus já abençoou e trouxe uma família. Eu queria que essa família ficasse de pé aí, que o Adilan falou agora. Pode ficar de pé aí, só para a gente conhecer. Sejam bem-vindos, queridos. Que o Senhor abençoe vocês. É uma alegria para nós ter vocês aqui. Viu? Vocês vieram por um propósito. E o Adilan está na vida de vocês por causa de um propósito também. Como é gostoso, né, irmãos? Praticar a palavra de Deus. Você ainda tem chance essa semana de restaurar essas 3 áreas que o apóstolo pegou domingo passado. Não deixe sem fazer. Glória a Deus, queridos. As 3 ações da semana passada. A primeira, restaurar relacionamentos quebrados. Segundo, liberar perdão para pessoas que você precisava liberar. Ou pedir perdão para pessoas que você teria que pedir. E a terceira ação, gratidão. Uma relação de pessoas que você tem gratidão. E agradecer essas pessoas. Você fez isso? Esses irmãos fizeram. E você fez? Queridos, nós estamos, domingo passado, domingo que vem, nós vamos encerrar os nossos 21 dias de jejum, arrependimento e conserto. Gente, alguém perdeu uma chave de um carro. Se não tiver dono, eu vou sair procurando e vai ser meu. Vou entender que é semeadura, é um presente de Deus para mim. Tá bom? Olha lá, ó. Então, se essa chave for sua, vem buscar. Se não for, isso quer dizer que tem um carro aí sem dono. Vai ser benção. Eu vou tomar posse dela, já que está nas minhas mãos. Então, queridos, nós no próximo domingo nós vamos encerrar esses 21 dias de jejum, arrependimento e conserto. Agora, tudo precisa ter uma ação. Nós estamos aí nesses 21 dias.
E hoje nós estamos, queridos, nesse mês de maio, está encerrando nessa semana, estamos entrando no mês de junho, e maio e junho é o mês da família. E durante esses 2 meses também nós estamos trabalhando com o tema despertar na família. Eu creio que alguns concertos, Deus quer fazer concertos na família, nos casamentos, nos relacionamentos entre casais, pais e filhos, filhos e pais, mas também um concerto entre amigos, concerto entre irmãos, concerto na igreja. Porque depois desse tempo, queridos, nós vamos viver um tempo novo em Deus. Vamos desfrutar de um tempo maravilhoso em Deus. Então eu quero que você se prepare para isso. Amém? Quantos tomam posse? Quantos recebem? Glória a Deus. Queridos, lembrando que nós, depois no final eu falo sobre isso. O tema de hoje é como restaurar a paz em seu lar e com as pessoas. Diga, como restaurar a paz no meu lar e com as pessoas. Primeira pergunta, teu lar está precisando de paz? Você está em paz com todos? Se não está, como que eu posso restaurar a paz dentro da minha casa? Como que eu posso restaurar a paz com os meus filhos, com meu cônjuge? Como que eu posso restaurar a paz entre irmãos da igreja, amigos? Como que eu posso restaurar a paz? Eu quero que você abra o teu espírito, abra o teu coração para entender essa mensagem. E você vai sair daqui também nesta manhã com uma ação. Marcos capítulo 3, verso 25. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Uma outra tradução diz: se uma família se divide, os seus membros lutam entre si, e ela será destruída. Você consegue entender a seriedade? Vou ler novamente as duas traduções. Se uma casa estiver dividida contra si, também não poderá subsistir. Segunda tradução: se uma família se divide e os seus membros lutam entre si, ela será destruída. Se um casal lutar entre si, essa família será destruída. Se os pais e filhos lutarem entre si, essa família será destruída. Se dentro da igreja, porque nós também somos uma família, se nós lutarmos entre nós, também será destruída. Então eu quero que você pare nesta manhã para entender a seriedade desta palavra. Baixa sua cabeça. Pai, que nesta manhã esta palavra possa entrar no nosso coração, no nosso espírito, e que possamos refletir sobre as verdades da Tua palavra. Possamos sair daqui totalmente restaurados, libertos, livres e cheios do Teu Espírito. É o nosso desejo, no nome de Jesus. Amém. A grande verdade, queridos, é que muitos lares, muitas casas, muitos relacionamentos estão quebrados. E muitas vezes pessoas que vêm dentro da igreja, pessoas que estão na igreja, pessoas que conhecem Jesus, pessoas que têm, que conhecem o Espírito Santo, pessoas que já receberam o Senhor, mas são pessoas que muitas vezes eles permitem relacionamentos quebrados continuarem quebrados. Eles permitem casamentos destruídos continuarem destruídos. Eles permitem relacionamento entre irmãos continuarem totalmente destruídos. E uma das coisas que Deus mais quer nesses dias, e é por isso que o Espírito nos levou a começar este momento, onde há 3 domingos eu estou pregando sobre isso, há 3 domingos eu estou ministrando sobre isso. Há 3 domingos eu estou falando sobre isso. Há 3 domingos você está me ouvindo aqui neste altar. Não são nem outros pastores que estão pregando, porque o Espírito ele deu uma direção a mim e eu estou ministrando à igreja. Mas precisa, queridos, haver uma restauração. Precisa restaurar a harmonia. Restaurar a harmonia dentro de casa. Restaurar a harmonia entre irmãos.
restaurar a harmonia entre as pessoas, para que o Espírito Santo ele trabalhe de uma forma livre, para que ele tenha liberdade de agir no nosso meio, para que ele tenha liberdade de agir dentro da nossa casa. Muitas coisas, queridos, não têm acontecido, muitas coisas não têm fluído, muitas coisas não têm acontecido porque nós estamos permitindo com que relacionamentos quebrados permaneçam ou continuem quebrados. Porque nós estamos com o coração endurecido, porque nós sabemos o que precisamos fazer, nós sabemos quais são as ações que precisamos tomar, mas muitas vezes não tomamos, procrastinamos, prolongamos, e não trabalhamos a restauração, a harmonia dentro desses relacionamentos, e é por essa razão, muitas coisas não têm acontecido. Ouça, é por essa razão que muitas bênçãos não têm vindo sobre a sua vida. É por essa razão que muitas coisas ainda estão truncadas da sua vida. É porque você ainda não tomou a atitude, o posicionamento de restaurar a harmonia nesses relacionamentos. Você consegue entender isso? A seriedade e a profundidade desta palavra. Quando nós olhamos para o casamento, quando olhamos para dentro de casa, existem 5 causas comuns de conflito dentro do lar. Primeiro, dinheiro, sexo, filhos, comunicação e parentes. Então, dentro de casa, muitas vezes os conflitos vêm por esses motivos. Porque está faltando dinheiro. Aí vem o marido emprestando dinheiro para a mulher e de repente até cobrando um jurinho no final do mês. Começa a passar algumas necessidades dentro de casa, vem a relação sexual também não está legal e isso traz alguns conflitos. Os filhos também muitas vezes têm sido pivô, porque o cônjuge tem tomado partido. Muitas vezes a falta de comunicação, uma comunicação ruim, uma comunicação truncada, e esta comunicação não é boa, porque na verdade já existe alguns problemas nesse relacionamento. E muitas vezes parentes também têm sido motivo de muitos problemas. Mas também a comunicação também tem sido problema no relacionamento entre irmãos. Pessoas têm dificuldade de se relacionar, de se comunicar de uma forma verdadeira, de uma forma real. E por esse motivo também tem trazido problemas nos relacionamentos. A grande verdade, queridos, que conflitos são comuns. Muitas vezes, queridos, ter conflitos é algo normal, porque pessoas são frágeis, relacionamentos são frágeis, as famílias são frágeis, e muitas vezes viver alguns conflitos é normal. Mas se nós não tomarmos cuidado, queridos, esses conflitos, eles destroem o relacionamento conjugal. Se não houver maturidade nesse casal, alguns conflitos como esses 5 que eu citei, ele destrói o relacionamento, porque não há maturidade. Se não houver maturidade, os conflitos do dia a dia destroem os relacionamentos entre irmãos da igreja. Porque um não gostou de uma coisa, o outro não gostou de outra coisa, e agora começa a destruir os relacionamentos. É normal viver conflitos? É normal. O problema, queridos, é quando você não sabe gerenciar os conflitos. Viver conflitos, ter conflitos, é normal porque nós somos diferentes. Nós temos criação diferente, gosto diferente, visão diferente, projetos diferentes, sonhos diferentes. Nós somos diferentes. Porém, nós precisamos, mesmo sendo diferentes, nós precisamos aprender a gerenciar os conflitos que muitas vezes nós temos nos relacionamentos. Casais precisam gerenciar os conflitos dentro de casa, porque são pessoas diferentes que se uniram. Essa semana que passou, eu e a apóstola, nós celebramos 31 anos de casado. E obrigado pela mensagem de muitos. E queridos, é muito interessante que com o passar do tempo, com a maturidade, ela vai proporcionando um casamento mais saudável, né? Porque antes, às vezes, a gente tinha algumas picuinhas por bobeiras. Mas a maturidade começa a chegar e as bobeiras agora perdem o sentido. Nós aprendemos a administrar conflitos. De vez em quando surge, é claro que surge. Por quê? Porque
temos gostos diferentes muitas vezes, mas sabemos administrar com muito mais maturidade. Por outro lado, nós precisamos entender que nos relacionamentos entre irmãos também é assim. E se nós não aprendermos a gerenciar conflitos, aquilo que nos diverge, esses conflitos vão estar acentuados e vão criar mágoa, rancor, raiz de amargura. É por isso que o primeiro texto que eu falei, se o teu irmão pecar contra ti, se o teu irmão fizer alguma coisa que você não gostou, confronte. E o que é confrontar? É você falar a verdade, é você ser sincero, é você ser transparente, é você ser honesto no sentimento, é você ser verdadeiro, é você não ser mentiroso, não permitir com que o espírito de engano tome você a ponto de você falar, não, está tudo bem, na verdade não está. Então nós precisamos aprender a gerenciar conflitos. Diga, gerenciar conflitos, porque somos diferentes. Então eu quero que você, meu irmão, saia desses 21 dias com um nível de maturidade que vai fazer com que problemas do passado sejam resolvidos. E sejam resolvidos porque você colocou uma pedra ou deixou as coisas passar. Não, seja resolvido porque você, através da maturidade, você falou para a pessoa que te feriu. Você se consertou, você conversou com essa pessoa. E agora então essa maturidade fez com que você pudesse agir de uma forma diferente. Mas nessa manhã eu quero trabalhar com você 3 áreas ou 3 formas que nós precisamos agir ou fazer para restaurar a paz. A primeira coisa, eu preciso ter alguns entendimentos então. Se eu quero restaurar a harmonia, a paz dentro de casa e nos meus relacionamentos, eu preciso ter entendimento dessas 3 áreas. Primeira coisa, quais são as razões do conflito familiar e o conflito entre pessoas? Eu vou ser psicanalista agora. Eu vou buscar a raiz do transtorno. Os psicólogos aqui agora começam a ficar meio surtados, né? Qual é a razão dos conflitos familiares? Qual é a origem? Da onde vêm os conflitos? Olha para a pessoa que está do teu lado e faz a pergunta: da onde vêm os conflitos? Da onde vêm os conflitos? Você já parou para pensar? Por que nos divergimos tanto? Por que temos tantos conflitos dentro de casa? Tá tudo bem, de repente a mulher fala alguma coisa, o homem já surta. Tá tudo bem, mas aí o homem olhou para a mulher meio assim, a mulher já fica brava. Os amigos estão tudo bem, mas de repente alguém fez alguma coisa até com uma intenção positiva, legal, mas o outro se sentiu ofendido. Por que de tantas ofensas? Por que de tantos sentimentos ruins? Por que tantos ressentimentos? Qual é a origem? Qual é a razão de tantos conflitos? E nós precisamos aprender a lidar com eles. Mas qual é a origem? Vamos para a Bíblia. Vamos para Tiago, capítulo 4, verso 1 e 2. E é muito interessante porque a Bíblia aqui ela é muito direta. Ela diz exatamente qual é a razão dos conflitos. E Tiago aqui diz: da onde vêm as lutas? Numa tradução mais original, da onde vêm as brigas, as lutas e as brigas entre vocês? Da onde vem? Vem dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas não podem tê-las. Estão prontos até a matar para consegui-las. Uau! O negócio aqui tá sério, né? De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Vem dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas não podem tê-las. Estão prontos até a matar para consegui-las. Então interessante, querido, que Tiago aqui, ele
casais? Porque há tantos problemas entre irmãos dentro da igreja? Porque há tantos problemas entre pessoas na vida profissional? E Tiago aqui fala: a causa do conflito são os maus desejos que lutam dentro de você. Aqui está a razão das brigas. Aí eu estou chateado com meu irmão, eu estou magoado com meu líder, eu estou magoado com o ciclano, eu estou magoado com meu marido, eu estou magoado com a minha esposa. Por que eu estou assim? Porque dentro de você tem um monte de mau desejo. Tem um monte de desejos que estão lutando entre si. Muitas vezes nós estamos perturbados por desejos conflituosos dentro de nós, e que nós precisamos começar a dominar esses desejos, esses sentimentos. Eu quero o que quero, você quer o que você quer. É assim a vida. Tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito que eu acho que tem que ser dentro da minha percepção. Se não for, está errado. É o meu querer, é o teu querer. E aí começa a ter uma batalha, uma luta dentro de nós. São necessidades que competem entre si, interesses que lutam entre si. E a grande verdade, queridos, nós precisamos começar a dominar esses maus desejos. Nós precisamos começar a controlar esses sentimentos malignos, que muitas vezes está tentando roubar a nossa paz, ou está tentando fazer com que não haja harmonia entre o casal. Marido fica bicudo por uma bobeira, a mulher fica bicuda por uma picuinha. Os irmãos, eles param de se relacionar por coisas tão fúteis, porque os maus desejos estão lutando dentro de nós. E se nós não aprendermos a gerenciar os conflitos, esses maus desejos, eles vão fazer com que se rompa o relacionamento, o casamento. Eu acho engraçado, um dia o casal, eles foram diante do pastor, do padre, do juiz de paz, e ali eles juraram fidelidade. E eles disseram: olha, eu prometo ser fiel, seja na alegria ou na tristeza, na prosperidade ou nas dificuldades, na saúde ou na doença. Mas aí falta dinheiro, o casal entra em luta. Um faz o que o outro não gosta, esqueceram do juramento. A grande verdade, queridos, é que muitas pessoas, elas se frustram porque elas colocaram expectativas irrealistas, irreais sobre o outro. É uma expectativa: olha, eu olho para Solange, eu acho que ela nunca vai fazer algo que me magoa, e aí eu tenho uma expectativa errada. Ela olha para mim e fala: nossa, esse homem é perfeito, ele nunca vai fazer nada que me fira. É claro que eu vou fazer, porque nós somos diferentes. Aí eu olho para o meu irmão e falo assim: olha, eu acho que esse irmão, nós vamos ter uma amizade eterna, porque ele nunca vai me ferir, porque a nossa aliança é verdadeira. Mas quando ele faz alguma coisa que eu não gosto, logo eu quebro a aliança. Então nós temos alguns sentimentos irreais. Nós temos alguns pensamentos irreais sobre algo, queridos. Entenda, dentro de nós existem desejos que lutam entre si, e nós precisamos aprender a dominá-los. Nós precisamos ter a maturidade de não romper os relacionamentos, ou consertar, restaurar os relacionamentos quebrados, porque há dentro de nós desejos conflitantes. Mas eu não posso colocar uma expectativa tão alta no outro, achando que o outro nunca vai me magoar, porque ele vai. E sabe por que ele vai? Porque ele é ser humano, porque ainda está na terra, porque ele também tem conflitos dentro dele, ele também tem lutas dentro dele, e aí entra numa batalha terrível. Então, se eu não tiver a maturidade de compreender o outro, se eu não tiver a maturidade de gerenciar os conflitos, se eu não tiver a maturidade de restaurar os relacionamentos quebrados, se eu não tiver a maturidade de entender que eu também falho, eu simplesmente não vou conseguir relacionar com ninguém.
Talvez você, pai, você precisa restaurar a comunhão com um filho. Talvez, filho, você precisa restaurar uma comunhão com o pai. Ah, mas o meu pai, ele falou palavras que me feriu. Você precisa perdoá-lo. Você também já fez coisa que o feriu. Casais, vocês têm que ter a maturidade de relacionar, de conversar. Mas ela me feriu, ele me feriu. Mas nós precisamos consertar esse relacionamento truncado. Essa semana, queridos, eu montei um grupo de mentoria. Eu disse que esse ano eu vou mentorear mais de 2.000 pessoas. Eu estou com um grupo de várias cidades que todo dia me chama no WhatsApp, de homens, dizendo: o meu casamento está destruído. O meu casamento acabou. É um tal de eu traí, ela me traiu, e tá aquela briga, nós estamos separados, casamento de 10 anos, casamento de 20 anos, casamento de 30 anos. E eu me propus, eu vou trabalhar a restauração desses casais, eu vou trabalhar esses casais. É de toda parte do Brasil, tem gente de todo lugar. Então nós precisamos começar a ter maturidade para, primeiro, entender qual é a razão dos conflitos. A razão dos conflitos são os maus desejos que conflitam, que lutam dentro de nós. Olha para o teu irmão e fala: você consegue entender? Segundo, como normalmente reage ao conflito? Como você reage quando você sabe qual que é a razão do conflito? Você sabe que existe um conflito, e você sabe que o conflito vem pelos maus desejos, ok? Então, conflitos dentro de casa, conflitos na igreja, conflitos nos nossos relacionamentos. Mas a segunda pergunta é: como reagir? Como normalmente reagir ao conflito? E aqui eu vou te dar 5 maneiras que nós reagimos aos conflitos. Primeira maneira é a minha maneira. A minha maneira é: esta é a minha maneira de ser. Eu estou certo. É a minha vontade que importa. Eu sempre estou certo. E eu vou persistir até você desistir. Eu estou totalmente certo e você totalmente errado. A minha maneira é a única maneira. Você continua lutando até ganhar. Aqui está. A primeira maneira de reagir ao conflito é: eu estou certo e você está errado. Quer restaurar o relacionamento? Admita o teu erro. Porque enquanto você não admitir o teu erro, eu não cedo. Conhece alguém assim? Alguém que bate no peito e fala: ó, não adianta, se pedir perdão para mim, eu perdoo, mas vai ter que mudar e vai ter que jogar o meu jogo. Essa é a primeira maneira de uma pessoa que reage ao conflito. Sabe que tem conflito, mas reage da sua maneira. Segunda maneira, vamos lá. De maneira nenhuma. O que é de maneira nenhuma? Ele diz: eu bato em retirada. Evita conflito. Ignora o problema. Eu evito a todo custo. O problema nunca é resolvido, porque eu sempre fujo de resolver. Aquela pessoa que fala assim: não, tem problema? Tem. Aí, deixa quieto. Aí se torna espiritual, né? Deixa que Deus trata. Deixa que Deus cuida. Eu confio em Deus. Em nome de Jesus tudo vai se acertar. E aí é espiritual. Em nome de Jesus, deixa Deus. É porque você é infantil. É porque você foge dos problemas. Então para você existe o problema, deixa quieto, um dia se resolve. Primeira maneira, a pessoa impõe: é o meu jeito, pronto, acabou. Mas a segunda maneira é: deixa quieto, que tudo se resolve. E aí espiritualiza, ignora o fato, mas aí o casamento está truncado porque nunca conversa, não há maturidade no diálogo. O relacionamento entre irmãos não se resolve porque não conversa e acha que não tem necessidade de conversar, ignora, cria o afastamento.
os maus desejos continuam trabalhando e a pessoa simplesmente se fecha. Existe a terceira maneira. Qual que é a terceira maneira? Terceira maneira é a sua maneira. A sua maneira é aquela pessoa, olha, eu desisto, eu finjo que estou surdo ou eu estou morto. É aquela pessoa que fala assim, não, o que você fizer está feito. Não, você está certo. Então, enquanto tem o primeiro que fala assim, é do meu jeito, enquanto tem um segundo que fala, não vamos resolver, agora tem o terceiro que cede. Ele não põe a sua vontade, ele não expõe a sua vontade, ele não expõe o seu pensamento, ele não expõe o que ele sente, ele simplesmente deixa passar. É sempre do jeito do outro, sempre cedendo à vontade do outro. Eu acho que essa semana a apóstola está ministrando dentro do pelotão da sabedoria, desconstrução. Eu não sei se foi essa semana que falou sobre necessidade de aprovação. Na semana passada, né? Já viu a pessoa que tem necessidade de aprovação? Para ser aceita, ela prefere se calar. Ela prefere bater em retirada. Ela prefere ceder à vontade do outro. São pessoas pacíficas demais, mas são pessoas altamente frustradas. Porque são pessoas que sempre se anulam. Apóstolo, mas não é melhor se calar? Não. O que Jesus falou? Se teu irmão pecar contra você, repreenda-o, confronta. Mas muitas vezes nós preferimos o que? Nos calar. Não, a pessoa está certa. E aí nós começamos a construir um monte de pensamentos ruins, começamos a ter sentimentos ruins, porque nós não colocamos. Irmãos, entenda, para de mentir para você. Para de falar que está tudo bem, sendo que não está tudo bem. Para de falar que está tudo certo, sendo que não está tudo certo. E aí eu sorrio para o meu irmão, eu abraço meu irmão, eu beijo meu irmão, está tudo bem. Mas lá dentro os desejos, os maus desejos estão conflitando. Por quê? Porque não conversou, porque não reagiu. Existe a quarta maneira. Qual que é a quarta maneira? A quarta maneira é das duas maneiras. É quando a pessoa chega e fala assim, vamos entrar, ó, eu cedo um pouquinho, você cede um pouquinho e a gente vai balancear. Eu não concordo, mas tudo bem, a gente cede e aí a gente vai buscar harmonia. É o marido e a esposa. O marido quer comprar um carro zero, não tem dinheiro, e a esposa quer comprar um cachorro. E lá dentro o negócio está truncado. E aí eles fazem um acordo. Vamos fazer o seguinte, eu concordo com você de comprar o carro, que você não tem dinheiro. Eu concordo com você de você trazer o cachorro, que eu não gosto. Mas cada um cedeu um pouquinho, tá tudo certo. E aí, você acha que tá bem assim? Tá legal assim? Tá certo que é menos pior do que os outros, né? Do que os outros três. Mas não é a maneira certa. Às vezes dentro do relacionamento, na igreja também é assim. Não, cada um cede um pouquinho aqui, não estamos resolvidos, mas pelo menos não vamos brigar. Nós vamos caminhar e vamos tocar até onde Deus permitir. Mas existe a quinta maneira de resolver o conflito. E a quinta maneira é a nossa maneira. E a nossa maneira é quando a gente tem a maturidade de sentar, conversar e resolver. É quando dentro do casamento o casal, eles sentam, eles expõem, eles colocam o que está acontecendo, eles colocam na mesa, sem agressão, sem acusação, sem chantagem, sem gritaria, sem discórdia, não. Senta com maturidade. Senta com maturidade, queridos. Entenda uma coisa, quando eu falo dentro do casamento, um dia você ficou flertando com essa mulher, você ficou flertando com essa mulher, agora não consegue sentar para conversar. Um dia você ficou flertando com esse homem, agora você não tem paciência para sentar e conversar. Então precisa ter a maturidade. A nossa maneira é a maneira que há um acordo entre os dois. É uma maneira onde cada um vai avaliar o que é real, sem ilusão, sem ilha da fantasia, sem expor a minha vontade, sem exigir que seja feita a minha vontade, sem que o outro exija que seja a vontade dele também. Mas dentro também da igreja é assim, relacionamento com filhos é assim.
Às vezes os pais impõem, os pais têm que pôr porque tem autoridade, mas não ouve os filhos. Não ouve o que passa no coração do filho. Obviamente que você não vai concordar com aquilo que é errado, mas pelo menos ouça. Tem pais que acham que são durões demais, ou tentam ser durões demais. Cala a boca, pronto, acabou, não quero te ouvir. Por que não ouvir? Por que não ouvir? Não, porque eu fui criado assim. Mas você acha que o jeito que você foi criado é o melhor? É o jeito correto, é o jeito certo? Nós precisamos ter maturidade, queridos. Nós entendemos de onde vêm os conflitos. Ok, eu entendi os conflitos, de onde eles vêm. Eu entendi também como que cada pessoa reage aos conflitos. Então eu preciso agora reagir da forma correta. E reagir da forma correta é reagir conforme cada um busca aí a nossa maneira. Nós somos uma igreja. Imagina na igreja cada um aqui colocar a sua maneira. Imagina cada um impor a sua maneira. Imagina se cada um aqui se fechar e não expor nada. Mas imagina, queridos, se nós entendemos aqui a maneira que a palavra de Deus quer, a maneira que a Bíblia nos ensina, a maneira que cada um vai contribuir para que o ministério se fortaleça, para que o ministério seja uma bênção, como que as coisas vão fluir de uma forma maravilhosa. Imagine se todos os ministérios, se todos os PGs, se todos os líderes tiverem a maturidade de agirmos da nossa maneira. Como que o reino de Deus vai ser abençoado? Como que as coisas vão fluir de uma forma positiva? E por último, como resolver conflitos? A resolução do conflito. Da onde vêm os conflitos? Maus desejos que conflitam dentro de nós. Ok, como reagir aos conflitos? Das 5 maneiras. Qual é a melhor maneira? A nossa maneira. Após até hoje tem sido da minha maneira, ou eu ignoro, ou eu faço de conta que concordo. Não está legal. Nós precisamos ter a maturidade de chegar ao terceiro, que é a nossa maneira. Ok? E por último, como que nós vamos, como resolver, como ter resolução dos conflitos? A primeira coisa, queridos, quando nós vamos resolver conflitos, nós precisamos nos tornar cristãos verdadeiros. Cristãos verdadeiros. Tornar-se cristão verdadeiro. E talvez a sua pergunta é: apóstolo, quer dizer que só cristão consegue resolver os conflitos? Mediante a palavra de Deus, sim. Mediante os ensinos da psicologia, das terapias, aí você pode resolver um monte de coisa. Mas dentro da palavra de Deus, você só consegue resolver se você nasceu de novo. Esse aqui é o início. Primeira coisa, se eu quero resolver os conflitos, eu preciso entregar minha vida verdadeiramente a Jesus. E por quê? Porque você não pode ter paz com outras pessoas enquanto você não está em paz primeiramente com Deus. Você consegue entender isso? Não tem como eu ter paz com as outras pessoas se eu não tenho paz com Deus. A Bíblia fala isso, é muito claro. Primeira coisa, se eu quero ter paz com as pessoas, eu preciso ter paz com Deus. A Bíblia diz que se eu não entregar a minha vida a Cristo, eu estou em guerra com Deus. Então, se você está em guerra com Deus, não há paz. Então, o primeiro fundamento é esse. Você precisa abrir o teu coração para Jesus e você precisa permitir com que Ele mude a sua vida. Olha o que diz Efésios 2,16. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu o ódio. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu o ódio. Então eu só vou poder ter paz se eu estiver em Cristo, porque Ele destruiu o ódio na cruz. Então, se agora eu estou em Cristo, eu tenho paz no meu interior. E se eu tenho paz em Deus, eu tenho paz com o meu irmão. Isso quer dizer que o meu nível espiritual compromete o meu nível de resolução de conflitos? Sim.
Uma pessoa que vive em guerra, uma pessoa que não aceita nada que ninguém fala, uma pessoa que vem na igreja, recebe uma palavra todos os domingos, mas o coração não muda, você precisa agora partir para o princípio. Será que de fato eu sou convertido? Será que de fato eu nasci de novo? Porque se a palavra de Deus não tem o poder de me transformar, eu continuo pensando conforme eu pensava antes, eu continuo reagindo conforme eu reagia antes, eu continuo gostando das coisas conforme eu gostava antes, meu irmão, me perdoa, você não é convertido. Você precisa nascer de novo. E eu preciso fazer um apelo hoje para você se converter. Porque se não há mudança, se não há mudança de vida, sempre o coração duro, sempre batendo na mesma tecla. Meu irmão, eu estou falando isso com muito amor, sabe por quê? Porque talvez você esteja falando, apóstolo, você está gerando dúvida em mim. Meu irmão, eu quero que você repense, porque o dia que Jesus voltar, e o dia que a trombeta soar, só vai subir quem é crente de verdade. Crente do Paraguai não vai. Aquele que parece ser crente vai ficar. Não adianta você mergulhar no chão, perdão, não é, o tempo passou. Então nós precisamos avaliar a nossa salvação agora. E quando eu sou salvo, eu tenho frutos da salvação. Eu tenho mudança de mente, eu tenho mudança, o meu coração é um coração quebrantado. Porque se meu coração é cheio de ódio, é cheio de rancor, eu tenho rancor dentro de casa, eu tenho rancor no meu trabalho, eu tenho rancor dos meus irmãos, eu tenho rancor disso, rancor daquilo, meu irmão, se converta. A obra de Cristo fez com que o ódio fosse destruído. Mas se o ódio ainda está durando dentro de você, é porque você precisa se converter. Então a primeira coisa, como resolver o conflito? Se convertendo. E permitindo com que a palavra de Deus entre, transforme. E quando a palavra de Deus entra em mim, eu começo a mudar. Exemplo, semana passada eu dei 3 ações. Queridos, quem não restaurar a comunhão com os irmãos ou dentro de casa, é porque é muito duro. É porque o coração é muito pervertido. Quem não perdoar, meu irmão, você entendeu? Se você não perdoar, você não é perdoado. Caiu a ficha? Eu não concordo. Meu irmão, se é concordar ou não, problema teu. Eu estou pregando o que a palavra de Deus diz, não é o que você gosta de ouvir, não. Se tem uma coisa, queridos, que ao longo desses 28 anos de ministério, eu sempre fiz, eu nunca preguei para massagear a ego de ninguém. Eu prego o que a palavra de Deus diz. E às vezes é uma palavra dura. Eu poderia, se eu pregar aqui Ilha da Fantasia, a igreja estaria bombando. Mas tudo gente convencida e não convertida. Então eu sei que é difícil ouvir esse discurso. É duro, né? Tem palavras que é difícil você ouvir. Mas é uma verdade. Se você não consegue perdoar o teu irmão, meu irmão, você quer ser perdoado de que jeito? Aí prega uma palavra, olha, ação da semana, você vai fazer uma lista de quem você precisa perdoar. Não vou fazer porque eu não concordo. Se converta. Nós precisamos pensar nisso. Porque se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Então, primeira coisa, eu preciso ser convertido. Eu preciso passar por uma transformação. Olha para o teu irmão e fala, você está entendendo, meu irmão? Segundo, como resolver conflitos? Converse com Deus sobre o conflito. Olha o que fala aqui Tiago 4:2. Vocês cobiçam, mas como não podem conseguir o que querem, brigam e lutam. E não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. Como resolver o conflito? Eu preciso falar com Deus. Eu te aconselho, meu irmão, antes mesmo de você conversar com a pessoa, conversa com Deus. Porque se você for com o coração endurecido, só vai piorar. Mas se você conversar com Deus e deixar a obra da cruz entrar em você, você vai ser transformado. Tem muitas coisas que nós esperamos das pessoas, queridos, mas é Deus que vai fazer. Nós exigimos algo do nosso irmão, sendo que é Deus que vai fazer, então ore sobre isso. Entra diante de Deus, pede para Deus resolver. Alguns conflitos, queridos, eles acontecem porque nós esperamos demais das pessoas. Nós depositamos muita expectativa no nosso cônjuge.
E às vezes nós temos uma carência dentro de nós que quem pode suprir é Deus. A tua mulher não pode suprir essa carência. Olha aqui para mim. A tua mulher não pode suprir essa carência. O teu marido não pode suprir essa carência. Não, mas é meu marido, é minha esposa. Mas não pode. Você exige tanto, você tem um nível de exigência, meu irmão, que nem os anjos conseguiriam resolver. Tu é maluco, cara. Você precisa abrir, você precisa cair na real. Seja humano, mais humano. Às vezes, mulher, você tem um nível de exigência do marido que somente Deus pode suprir. Obviamente, cada um tem o seu papel e tem que cumprir. Não estou eximindo aqui a responsabilidade de cada um, não. Mas às vezes a exigência é tão grande, a expectativa é tão grande, que ninguém consegue suprir. Então você precisa ir para a presença de Deus, porque se o marido não pode, se a mulher não pode, se o irmão não pode, Deus pode. Deus pode, porque Deus faz o que o homem não pode. Mas você precisa ter essa percepção, você precisa ter esse entendimento. Se você não tiver esse entendimento, teu casamento nunca vai ser um casamento abençoado, porque você tem um nível de exigência exagerado. Nós já falamos aqui. As pessoas, elas casam para serem felizes. Está errado. Porque alguém infeliz vai fazer o outro infeliz. Meu irmão, para com isso. O cara está lá com a vida destruída, fala, não, vou casar para ver se melhora. E destrói a vida do outro. Você acha isso justo? Lembra aquela continha que nós fizemos? Primeira coisa, quer casar? Então um conselho para quem ainda não casou. Primeiro, seja feliz. Depois casa. Casar para ser feliz, meu irmão, não entra nessa não, porque é furada. Imagina, pessoas completas, quando se casam, elas se unem e se tornam completas. A minha cara metade. Não existe cara metade, meu irmão. Ou você é inteiro, ou você vai enrolar a vida do outro. A continha, 0,50 vezes 0,50 dá quanto? 0,25. Então diminuiu, ao invés de aumentar, diminuiu. Não, mas não pode somar 0,50 com 0,50 dá 1. Não, é vezes. 0,50 vezes 0,50 é 0,25. Agora, 1 vezes 1 dá quanto? Dá 1. 0,50 vezes 1 vai dar quanto? 0,50. O outro que estava lá diminuiu. A irmãzinha era bênção na igreja, casou com um cara incompleto, agora deixou de ser bênção. O homem era um homem de Deus, um homem profeta, casou com uma mulher não resolvida, agora deixou de ser profeta. É assim que acontece. Mas nos relacionamentos entre irmãos também é assim que acontece. Se você começar a sugar tanto do irmão, querer tanto do irmão, vai chegar um momento que esse relacionamento não vai dar certo. A solução está em Jesus. A solução das suas necessidades, para as suas necessidades, não é encontrada em brigas, mas é encontrada em Jesus. E como você faz? Pede para Ele. Ora mais, acorda mais cedo, faz campanha, faz jejum, clama a Deus, e as coisas começam a acontecer. Terceiro, analise onde está a raiz do conflito. Após, como que eu posso resolver os problemas? Primeiro, se converta, tá? É o primeiro ponto. Segundo ponto, converse com Deus sobre o seu conflito. E terceiro, analise onde está a raiz do conflito. Olha que fala aqui Mateus 7,3. Por que você repara o cisco que está no olho do teu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Já viu aquela mulher que fala, o problema sempre é ele? Ou o problema sempre é ela? Ou o problema é sempre o irmão? Já viu aquela pessoa? Pergunta para você mesmo. Esse problema, esse conflito, será que não é falta minha? Será que o problema não está em mim? Será que a falha não está em mim? Analisa a si mesmo, meu irmão. A Bíblia fala, se você for dar uma oferta na igreja, se você lembrar que tem alguém contra você, que a Bíblia fala mesmo, o que você tem que fazer? Deixa a oferta, vai lá, se conserta primeiro, depois vem. Mas eu te pergunto, por que muitas vezes nós vamos no altar, fazemos tantas coisas, sabemos dos conflitos que tem de pessoas contra nós e nós contra pessoas, e nós não reparamos?
Por que nós não colocamos a palavra de Deus em prática? Por que nós não exercemos aquilo que a Bíblia diz e paramos de ficar filosofando? Às vezes nós temos que parar e pensar: será que sou eu o problema? Será que eu sou a causa? Será que existe algum ponto cego em mim que eu não consigo ver? Já viu falar do eu cego? É aquela pessoa que sempre o erro é do outro, né? O problema está do outro. A pessoa nunca tem erro algum. Para ela tudo é mil maravilhas. Então nós precisamos parar e começar a refletir: será que o erro não está em mim? Eu quero tirar um cisco no olho do meu irmão, mas tem uma trave no meu olho. Eu quero corrigir o meu irmão, não, porque é aquele irmão e tal, sendo que eu estou cheio de falhas. Estou fazendo um monte de coisa aí que vai contra a palavra de Deus, e nós precisamos parar e analisar: será que eu sou o problema? Será que isso não está acontecendo por minha culpa, por minha falha? Será que eu não estou errado? Será que não sou eu que preciso me consertar, eu preciso corrigir para que meu casamento melhore, para que o relacionamento com os meus filhos melhore, o relacionamento com os meus pais melhore, para que a igreja comece a fluir de uma forma melhor? O que eu preciso fazer, o que eu posso fazer? Analisa a tua própria vida, meu irmão. Meu irmão, para de ficar caminhando com o eu cego. Chega um momento na nossa vida que nós precisamos ser realistas. E nós precisamos admitir os nossos erros, porque, meu irmão, enquanto nós ficarmos com o coração endurecido, as coisas não vão fluir. E pior, chega um momento que Deus começa a permitir que coisas piores aconteçam em nossas vidas. Porque não consegue enxergar, não consegue ter um coração grato, não consegue ter um coração aberto. 1 João 1,8 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a sua verdade não está em nós. Se nós não admitirmos os nossos erros, as nossas falhas, a necessidade de restauração, nós estamos mentindo, nós estamos enganando a nós mesmos. E a verdade da palavra não está em nós, porque nós não queremos enxergar. Existem 3 estágios em um conflito. Primeiro estágio: reconhecimento. Diga reconhecimento. Diga reconhecimento. Primeira coisa, reconheça: nós temos um problema. Casamento está truncado, relacionamento com os filhos, pais estão truncados, relacionamento entre irmãos estão truncados. Reconheça: não, nós temos um problema. Segundo estágio, reação. Nossa, é pior do que eu imaginava. É pior do que imaginava. E terceira, resolução. Tá, tem um problema? Tem. O que nós vamos fazer? Como nós vamos resolver? Gálatas 6,9: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Apóstolo, sempre sou eu que dou iniciativas, sempre sou eu que faço, sempre sou eu que corro, sempre sou eu. Não canse de fazer o bem, porque no tempo próprio você vai colher. Isso é se não desanimar. Olha para o teu irmão e fala: se não desanimar, meu irmão. Hoje eu quero que você repense. Quero que o Ministério de Louvor venha aqui à frente. Que você hoje permita que o Senhor tire toda a frustração. Efésios 2 diz: mas Cristo nos uniu para que por meio da sua morte na cruz, a cruz nos leve a abraçar uns aos outros e faz cessar a hostilidade. Cristo veio e pregou a paz. Mas Cristo nos uniu por meio da sua morte na cruz. A cruz nos leva a abraçar uns aos outros e fazer cessar toda a hostilidade. Cristo veio e pregou a paz. Hoje eu quero fazer um ato profético. Quero que os pastores subam aqui no altar. E quero que todos os líderes de ministérios, de rede, de PGs, fiquem aqui na escada. Pastores aqui no altar. Rapidinho, gente. Vamos mais rápido. Pode tocar. Líderes de PGs, de ministérios, de redes. Não, aí em cima.
Amém. Pode virar para mim, líderes. Apóstola pode vir aqui. Primeira coisa, queridos, nós precisamos, e a palavra de hoje para você é: você precisa, pode virar para mim, todos os líderes. Que legal, vocês não deram a mão, é que eu não mandei fazer roda, né? Que crente é assim, manda fazer uma roda, já dá a mão, né? Primeira coisa, Deus está nos dando uma oportunidade de fazermos concertos. Essa é a terceira semana praticamente, segunda semana praticamente, né? Nós vamos entrar na última semana e Deus está nos dando oportunidades. E Deus está falando conosco sobre isso. Primeira coisa, busque conserto dentro da sua casa. Segundo, busque conserto na igreja. Se dentro da tua casa você precisa consertar, se conserte. Segundo, se conserte na igreja. Isso tem que partir de nós, líderes, dos pastores, dos líderes e da igreja. Às vezes, queridos, nós fazemos coisas, ferimos pessoas sem querer. Falamos sem querer. Na ânsia de fazer o que é bom, de fazer o que é certo, muitas vezes, até pelo nosso temperamento, pelo nosso perfil, nós atropelamos pessoas. Então nós precisamos ter essa sensibilidade de entender isso. E como líderes nós entendemos isso. Primeira coisa, nós pedimos perdão aos pastores. Se algum momento nós ferimos, se algum momento nós ofendemos vocês, nos perdoe. Nossa intenção nunca foi feri-los, nunca foi magoá-los. Mas nós entendemos a aliança que nós temos. E nós amamos vocês. Queremos ser um com vocês. Sempre nosso coração vai estar aberto para ouvi-los. Vocês não precisam balançar a cabeça sempre para mim. Mas se em algum momento eu ferir vocês, me repreenda. Nos repreenda. Abra o coração. Mas isso precisa acontecer também entre vocês. Líderes, se em algum momento nós ferimos vocês, nos perdoe. Nenhum momento nós fizemos algo para feri-los. Muito pelo contrário, amamos vocês. E reconhecemos o quanto vocês são preciosos. Vocês estão conosco nessa jornada. E nessa jornada, Deus tem usado vocês como instrumentos de bênção. Para reparar brechas. E para ser bênção nesta igreja. Igreja, pode virar para eles. Se em algum momento nós, apóstolos, pastores, líderes, discipuladores, se em algum momento nós ferimos vocês, nos perdoe. Nos perdoe. Se em algum momento desse púlpito saiu uma palavra que feriu o teu coração, a nossa intenção não foi te ferir, mas foi fazer você acordar e viver a plenitude do Evangelho. Nós reconhecemos Cristo em vocês. E como eu tenho gratidão a Deus pela tua vida. Sabe por quê? Há tanto tempo caminhamos juntos. Há tanto tempo estamos juntos. E vocês sempre foram fiéis. Nós reconhecemos Cristo na vida de vocês. Nós amamos vocês. Esses líderes também ama vocês. Às vezes na ânsia de querer que você cresça, com que os PGs funcionem, que os ministérios funcionem, com que tudo funcione, às vezes nós fomos rude demais. Mas hoje estamos aqui como liderança pedindo perdão. Perdoa-nos. Nós sabemos o quanto é importante a autoridade, palavras liberadas por uma autoridade. Jamais eu quero alguém na igreja ferido com os apóstolos, com os pastores ou com os seus líderes. Não. Nós queremos que vocês sejam bênção. Nós reconhecemos quem vocês são. Obrigado por serem bênção. Algo que eu falo sempre. Eu ouço pastores falando da dificuldade de ministério, mas eu nunca concordei com isso. Somos pastores há 28 anos e sentimos uma leveza em ser pastores.
uma leveza em pastorear você. Não é penoso pastorear você, não, muito pelo contrário. É uma bênção pastorear vocês. Amamos vocês. E nós queremos declarar que nessa igreja ninguém faz algo grande sozinho. E se fez sozinho é porque não era grande. Nós precisamos de vocês. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar por você. Eu preciso que alguém representando a igreja faça um concerto com a liderança hoje. Alguém que vai representar todo o corpo, mas vai vir aqui no altar e vai fazer um concerto também da igreja com a liderança. Fizemos um concerto da liderança com a igreja. Agora precisamos de alguém da igreja com a liderança. Roberta, pode vir. A paz do Senhor, igreja. Eu gostaria de pedir perdão para a igreja e principalmente para minha líder, dizer que eu te amo muito, que você é muito importante para mim, tá? Rapidinho. Daqui a pouquinho você vai ter a oportunidade. Pode ver os dois. Eu gostaria de pedir perdão pela igreja e para o meu líder, Luiz, e agradecer, falar para você que você é uma pessoa muito importante na minha vida e na minha família. E obrigado por tudo que você faz pela gente. Te amo. A paz, igreja. Eu gostaria de pedir perdão, principalmente para o apóstolo, para a apóstola, e creio que todos os pastores, por um momento de muita dificuldade na minha vida, onde eu me vi no fundo do poço, foram pessoas que tinham todos os motivos para virar as costas para mim. E eu, olhando nos olhos de vocês, eu gostaria de dizer profundamente: me perdoem. A gente já conversou várias vezes sobre isso, mas eu gostaria de fazer que isso como um ato profético também, né, de pedir perdão, porque a Bíblia diz que aqueles que se humilham, aqueles que se exaltam serão, aqueles que se humilham serão exaltados. Então, eu gostaria de pedir perdão e agradecer a Deus, principalmente pelo presente, ainda em 2024, de ter voltado para o ministério, né? Creio que eu tive uma oportunidade, como eu estou tendo agora com os demais, de olhar no olho e dizer assim: olha, me perdoe, porque foi um momento que eu saí pensando somente em mim. Mas olha, irmão, o que está lá fora é ilusório. Realmente, sem Deus, você está desconectado. Veio uma palavra essa semana, como se você fosse um fruto. Se você não estiver conectado, aonde esse fruto ele nasce, quando ele cai, a tendência é apodrecer. Então, lá fora é ilusório. Realmente você só vai ser algo e você só vai cumprir um propósito quando você verdadeiramente está em obediência aonde Deus colocou, ou seja, numa igreja, mas principalmente em obediência com Deus. Nós vamos adorar o Senhor agora e você vai ter a oportunidade. Surdo. Sim. Tá. Nós vamos agora adorar o Senhor e você vai ter a oportunidade de abraçar o teu irmão. Talvez você quer fazer um concerto, faça isso agora. Talvez dentro da tua casa você precisa fazer um concerto, faça agora. Talvez para os teus líderes, faça agora. Talvez para entre irmãos, faça agora. Talvez entre pastores, entre liderança, faça agora, quando estamos adorando o Senhor. Faça isso, se mova, saia do teu lugar
E faça isso em nome de Jesus.